Ora, cá estamos nós de novo. Vamos então dar início à live aqui, segunda tentativa, para ver se tudo corre melhor desta vez. Para ver se ela entra então. Enquanto estamos aqui à espera, podem deixar aí nos comentários se já pintaram hoje, não, como é que têm sido essas experiências. Melhorou? Alô. Continuo sem ver, acho que vai ter que ficar Vai assim. ter que ser assim. Uma Peço desculpa. chatice. Já aconteceu aí 2 ou 3 vezes, depois revês no YouTube e já consegues ver aqui os dois lados, que normalmente fica bem. Já aconteceu, acho que foi com a Sílvia e com a Ana Play, aconteceu isso também, tentamos e elas tiveram que fazer a live às escuras. Opa, que chatice. Mas pronto. Chatice mesmo. Coisas das tecnologias, Sim, vai ter que ser assim. Tu és capaz de fazer uma live de imaginação. sim. Acho que sim. Por isso vamos então falar um bocadinho. Hoje a nossa convidada é a Beatriz Narciso, que já vamos falando aqui há algum tempo. Tem um trabalho muito interessante. Tenho gostado bastante do trabalho que ela tem desenvolvido. Óbvio que usa de arte de cor, não é? Por isso é que o trabalho é incrível. É só mesmo por causa disso, não é por mais nada. É só para isso. Mas a verdade é que tem um trabalho muito interessante. Eu gostaria de também que falasses um pouco mais do teu trabalho, como é que chegaste até às artes, como é que surgiu todo esse gosto pela pintura. E vamos mesmo lá atrás, quando eras pequenina, como é que foi esse contacto com o desenho, com a pintura, como é que surgiu? Qual foi o primeiro momento na tua vida que te lembraste, olha, eu se calhar até gosto de fazer isto? É uma boa pergunta, porque eu não sei em particular, eu não sei particularmente com que idade. Ah, Só sei que os meus pais tinham muito papel lá em casa, muita Uhum. caneta e comecei a desenhar. E comecei logo a desenhar aquilo que eu via, não necessariamente aquilo que eu imaginava apenas. Tentava reproduzir aquilo que eu também gostava de ver. E, e depois os meus pais continuaram a encorajar-me. Boa. Nesse aspecto nunca me faltou material. E a minha mãe também, como é de design gráfico, havia já muita coisa também lá em casa para experimentar. Antes de design, a minha mãe também tirou pintura, arte têxtil. Então, na minha casa já existia muito material também para experimentar. E, e portanto, eu não sei mais ou menos com Quando que é que idade. foi esse momento? Eu Exatamente. pergunto porque normalmente há aquele momento que as pessoas se lembram de um momento específico, ou da influência de um professor, ou de um momento específico em que sentem que, olha, se calhar foi por aqui que eu segui e foi naquela altura que me deu aquele momento eureka. Sim, Mas sim, sim. tendo que já tens pais com ligação artística, é normal que houve sempre ali alguma ligação, alguma influência quase natural e quase nem te desse por ela de que fosse um momento específico que isso surgiu. Mas então não sofreste daquele vou-lhe chamar bullying dos pais, que às vezes dizem não vais para artes que isso não dá dinheiro, ou que isso não é futuro. Não sei se sofreste de comentários desse género ou se foi o Ah, oposto. foi assim um pouco complexo. Porque quando foi para ir para o secundário, eu estava indecisa entre escolher ciências, que é o lado do meu pai, ele é professor de ciências, ou então artes. E lembro-me de sentar com o meu pai e dizer que se calhar a opção mais fácil era escolher ciências, e o meu pai disse: não sejas totó, vai para artes. E, e no momento em que eu depois frequentei a Antónia Rui, que é uma escola que no primeiro ano nós experimentamos várias áreas Uhum. e só no 11º é que nós escolhemos especificamente uma especialização. Certo. E eu queria escolher realização plástica do espetáculo e foi para isso que eu acabei por entrar, mas os meus pais, ainda assim, dentro das artes, começaram a dizer que eu tinha que ir para a arte mais safe,
que era se calhar o design, a comunicação com a minha mãe, e eu aí disse rapidamente que não era muito. Eu não recebi necessariamente não Esse tive assim uma contato. grande discussão, exatamente. Foi só uma questão deles dizer que eu era uma pessoa mais para as artes visuais do que necessariamente artes gráficas. E eles perceberam e deixaram-me ir. Muito, muito bem. E então, como é que foi o teu percurso? Foi um bocadinho. Acho que já estás a acabar por explicar um bocadinho como é que foi o teu percurso a nível de até ao secundário e depois do secundário e faculdade, como é que surgiu? Uh, Portanto, fiz a realização plástica de espetáculo, que é um curso mais ligado à cenografia e à parte dos figurinos, no mundo, pronto, do mundo das peças de teatro, não necessariamente só de teatro, mas tudo o Uhum. que envolvesse cenários e figurinos, podia ser para peças, por exemplo, para fazer videoclipes ou Ok. cinema, coisas assim do género. Um, Foquei-me nisso, exato. Depois tive que ir para a universidade e estava indecisa entre as belas artes e a Escola Superior de Artes e Design, ali a ESAD, basicamente, nas Escolas da Rainha. E acabei por escolher a ESAD. Escolhi a licenciatura de Artes Plásticas e fiz os 3 anos. Depois eu não sabia o que é que queria fazer de mestrado. Entretanto, achava que tinha que ficar um ano assim a descobrir Ok. e pensar o que é que eu queria. E depois houve uma preocupação em, se calhar, na mesma continuar ativa, claro, a fazer a minha arte enquanto eu pensava no meu mestrado. Só que isso tudo mudou. No meu primeiro ano, fui logo convidada para ter um estúdio em Marvila. Ganhei uma boa visibilidade, eu diria, para o primeiro ano. E desde então o mestrado pode esperar. Então fizeste os 3 anos de licenciatura. Isso passou quanto tempo desde o final da licenciatura? Eu acabei a licenciatura. Eu acabei em 2022. 2022, ok, então recentezinho, foi quase Uhum. que nos conhecemos, ou que tiveste a contar com a Arte de Cor, foi logo no início, não? Eh, Foi pouco depois, Foi, sim. foi, e foi porque eu conheci o O Rafael Oliveira. Rafael, sim, que influenciou. E como é que Sim. foi esse contacto com os materiais? Quais eram os materiais que usavas? O contacto com a Arte de Cor? hum, que diferença é que sentiste? O que é que melhorou ou piorou? Não sei. O que é que. Ou não mudou nada? Qual foi a tua ligação com os materiais? Tenho sempre essa curiosidade em perceber como é que tem esse feedback dos upgrades que a própria marca está a fazer ou não aos artistas. Então, primeira questão quanto aos materiais que eu cresci e comecei a mexer muito cedo e que dominei muito rápido foi acrílico, Uhum. porque à partida é uma tinta que acaba por se dar mais às crianças, por ser mais inofensivo, menos corrosivo, Certo. diria eu. Então foi uma coisa que eu rapidamente soube dominar e uso ainda hoje acrílico. Ainda não me larguei do acrílico, porque há certas vantagens e certas memórias que a minha mão ainda se lembra de como é que as coisas vão. Ok. O facto de secar muito rápido para mim ajuda-me. Mas obviamente que quando começamos a pensar no nosso trabalho com uma certa. A querer pensar num prolongamento de durabilidade, não é? Da nossa obra e de qualidade, comecei sim a mudar rapidamente para. Rapidamente, comecei a mudar Gradualmente, sim. gradualmente, sim, sim, mas assim mais para para o ano em que saí da faculdade e comecei a pensar em se calhar pintar a óleo. Experimentei da marca Van Gogh, confesso que detestei, achei que não sabia pintar a óleo com a marca Van Gogh Ok. e parei.
E Mas o depois, que é que não sim. gostaste nessa marca? Ahm, eu não conseguia sentir tanta flexibilidade a misturar os médios com a tinta. Parecia borracha, não, se calhar não é bem essa a sensação, mas Ok, estou a perceber. não havia uma boa mistura Não era e fluido, é exatamente, não não era era tão fluido. natural. Uhum, Sentias que te prendia ali um borrão de tinta e tu querias misturar e aquilo estava-te ali a eh, exato. contra, contratensão, basicamente, do que aquilo que tu querias fazer. Sim, sim, Interessante. sim. E, E nice. é curioso porque, e é estranho ao mesmo tempo pensar nisso, porque eu no que toca a acrílicos eu sou um bocadinho barata e eu penso que para mim acrílico, não sei se lá está uma questão de eu já saber desde muito cedo mexer no acrílico, mas para mim marca barata de acrílico não me chateia assim tanto, enquanto que cada óleo chateou-me a sério. E eu não estava a perceber, achava mesmo que então não servia para pintar Ok. a óleo. Se tiver a primeira experiência E errada, tipo, então não percebo nada disto. sem dúvida, foi um bocado assim. E depois fui falar com colegas meus e eles disseram: não comeces com Bangkok, vai comprar boas. E eu ainda assim deixei isso um bocadinho para trás. E quando eu tive o contacto da Dartcore, na verdade começou com os vernizes, não foi Ok. logo com as tintas. Quem me ensinou a envernizar foi o Rafael, foi ele que me explicou dar a conhecer a Dartcore e deu explicou-me obviamente os benefícios do verniz, como isso também ajuda a puxar a cor do A acrílico. saturação, exatamente. E, e pronto, foi por aí. E só mais tarde, uh, na coleção mais recente que agora está a ser exposta, é que eu fiz uma pintura gigante só com óleos da Artcore e foi a primeira vez que eu mexi com óleo. Foi logo para apostar numa pintura gigante de 1,70 Boa. m por 1,70 m. Mas eu gostei. E sentiste que ficou realizada, ficou. Sem dúvida, sem dúvida. Como, enfim, eu realmente já estava a sentir qualidade, senti uma facilidade de mistura para fazer degradês também na própria tela, para até o tempo de secagem não me chateou assim tanto também. Claro que isso depois tem a ver com quanto média que usamos, não é? Ou quanto solvente. Mas como a minha pintura é muito fina, Ok. não é tão, não é tão espessa, não é camadas e camadas. Por exemplo, ao contrário do Rafael, que eu sei que ele tem. Não tem Há passos. zonas, exatamente, tem muito empaste. A minha não. Então vi realmente uma grande vantagem e agora tenho tendência a tentar fazer técnica mista Hum. de Tra- óleo com acrílico. Traduz-me isso. Ah, quando eu digo misturar, é usar primeiro acrílico e depois o óleo. Usar o óleo para puxar, saturar algumas cores, o acrílico com base. Sim, sim, podes fazer isso perfeitamente, funciona muito bem. Hum. Quanto à secagem, disseste que usas camadas finas e que vai Uhum. dependendo do médio de diluição que usas Uhum. para que isso influencie a secagem, que média é que estás a usar? Eu uso, eu uso quase sempre o universal. Ok, Esse para mim é muito fácil, muito intuitivo também. E se for para se for para fazer uma diluição mesmo muito transparente, acabo por usar mais solvente. ok. Mas interessa-te de controlar tempos de secagem? Às vezes sim, mas eu também comprei o vosso produto, O o secativo. secativo? Ok. Estava a tentar perceber se te interessava saber mais ou ter mais controle sobre o secativo ou não, ou se estavas a tentar fazer essa secagem com o médium, porque fazê-lo com o médium não é a melhor forma e até podes criar o efeito oposto. Ok. Por isso,
Ou quando quiseres fazer cores mais transparentes, ao adicionar Uhum. mais médio, convém ter cuidado com esse acrescento em excesso Uhum. e depois a questão da secagem, controlá-la com o médio. Posso ter, por exemplo, um frasquinho de médio universal com um frasquinho de médio universal com um bocadinho secativo Uhum. e isso ser, quando quiseres secagens rápidas, usas esse. Depois, quando quiseres Uhum. estar ali mais a trabalhar a cor, ou trabalhar mais, ou trabalhar mais sobre o fresco, é Uhum. que vais para o universal e podes jogar com essas duas opções. Depois, se tens uma emergência, se tens a exposição que está quase a chegar, se tens uma encomenda, o secativo dá muito jeito. Uhum. E mesmo para teres controle até sobre o envernizamento. Uhum. Se queres envernizar e, e não tens que esperar meses para haver aquele amarelo cádmio, aquele ança que está a demorar imenso a secar, ou o branco titânio até, Uhum. com o secativo esperas 15 dias no máximo, para já tranquilo, e podes aplicar o verniz tranquilamente e Uhum. ele vai funcionar muito bem. Pronto, mais dúvidas já sabes a quem é que has Sim, de eu já te adicionar. chateio, eu já te chateio com algumas dúvidas por causa Não é? disso Estás à mesmo. vontade. Eu acho que Obrigada. faz sentido muito cada vez mais acho que faz sentido este trabalho que tenho vindo a fazer e tentar dar este background aos artistas, porque acho que não há muito onde eles possam ir buscar esta informação, esta facilidade de acesso de entendimentos materiais. Uhum. Eu tento, além do conhecimento mais técnico, tentar simplificar o máximo possível Uhum. e, e depois alargar um pouco mais, porque as faculdades hoje em dia já não dão grande importância a isso Uhum. e mesmo os programas cada vez mais fogem destas questões. Uhum. O vale tudo está aí e fala-me disso. Podemos começar por aí. O que é que vale tudo para ti na pintura, na arte ou na arte em Ah, geral? ah, Vamos diria filosofar aqui um que bocadinho. diria que não, Ok. mas isso é uma questão muito complexa. Depende do que é que, não é? Depende do que é que se está a meter na mesa. Ahm, a minha arte, ou pelo menos o que eu procuro fazer é uma reflexão dos meus tempos Uhum. e ao mesmo tempo arquivar certas. Não é arquivar a palavra, mas às vezes também fazer uma espécie de reflexão de arquivos passados que nos deixaram como testemunho para os nossos tempos presentes. E eu gosto de brincar às vezes eu faço, por exemplo, mais coisas do cotidiano e eu acabo por ir para as ruas e observo o comportamento do ser humano, mais especificamente agora à noite, que é onde eu estou mais empenhada a trabalhar. E, um, e existe uma espécie de padrão e de repetição de certas coisas que já existiam antes e de certas pinturas que já existiam antes, que dão-nos às vezes também à interpretação e à forma como às vezes também vemos como a nossa sociedade ainda inconscientemente faz certas coisas. E eu gosto desse tipo de. Gosto de ver, de observar esse. E observar e de explorar esse tipo de. Esses dois mundos, basicamente. E a minha Estava agora. arte também é muito figurativa nesse aspecto. Desculpa, Sim. diz, estava a dizer. Não, Sim. a tua pintura lembrou-me agora aqui de repente, faz-me lembrar os meus momentos de reflexão também. Neste caso, no teu caso, mais noturno, mas quando saio e tenho os meus momentos assim mais isolados e fico em reflexão social. Isto é, Uhum. parece que me isolo e fico a observar as pessoas e a pensar: o que é que aquelas pessoas estão a pensar? Porquê é que elas estão a reagir assim? Porquê é que uma Uhum. está de costas para a outra? Olha, houve ali um stress, aquele casal chateou-se. Ou então, tipo, olha, aqueles hoje vai haver coisa. Uhum. Tipo, e ficas ali a interpretar um bocadinho o que está a acontecer, sem ouvir só a interpretar o contexto, a energia, o espaço, Uhum. hum,
os jogos de expressões e gestuais. Realmente, agora que falaste nisso, a tua pintura remete um pouco para momentos assim. Não sei, fiz bem a leitura. Eu acho que sim, eu acho que fizeste muito bem. E pronto, e isto para dizer que depois em termos técnicos a minha arte é muito figurativa, mas é nisso que eu sinto que sou, é nisso que o meu mundo se baseia. Eu não tenho uma grande opinião quanto o resto do que a arte abrange, porque honestamente há muito que eu ainda tenho que saber. Okay. E quando a malta faz essa pergunta do volta, eu fico ainda um bocadinho sem Sem saber argumentos, o que. não? Um pouco, sim. Ok. Sim, sim. E na figuração, o que é que sentes que. Quanto é que vale para ti da figuração e do abstrato? Qual é a tua opinião sobre estes dois polos? Acho que são dois polos que conseguem trabalhar bem juntos. Eu acho que eles conseguem andar de mão dada de uma certa forma. Como também às vezes vê-se de forma muito distante. Mas eu Certo? acredito que há acho que tem que haver uma certa praticidade Praticidade. do. Obrigada. Ah, do primeiro do que estamos a observar para depois passar para aquilo que existe na metafísica. E já Mondrian, pelo menos no seu manifesto, começou primeiro por ter uma desmaterialização daquilo que via de paisagens para chegar a quadrados vermelhos, amarelos, azuis. Há toda uma explicação e tem sempre que se começar pelo que se vê e pelo que se, e pela forma, pelo aquilo que basicamente é figurativo. E depois há todo um exercício de Certo. desmaterialização para Mas todo o resto dos gostei dessa estilos. explicação. Tenho debatido tanto esta questão do figurativo versus abstrato e gostei desta explicação que tem que sempre, independentemente do caminho, vai partir sempre de uma observação da realidade, que seja assim. Eu diria que sim. Gostei. Acho que resolve muito o debate, na verdade. Quanto é que a tua pintura, apesar de já ter descodificado de certa forma um pouco a tua visão sobre aquilo que tu pintas, quanto é que faz sentido para ti o conceptual? Isto é, o quanto é que precisas de explicar a tua pintura? Eu acho que a existência de uma parte de pensar sobre o que se está a pintar e de explicar isso, pelo menos aquilo que vai na alma de cada pintor, acho que é necessário existir. Mais ou menos, isso depende. Quão importante é que é para ti explicar a tua pintura e qual é o peso que isso tem no teu processo, no teu pós, pós-exposição, durante a exposição, no teu conceito artístico, digamos assim. Estou a Acho que fazer é perguntas pouco. muito complicadas. Não, mas eu agradeço. São questões que ao qual eu tenho que começar realmente a pensar um pouco mais. Mas isso é uma questão que muitas pessoas também me fazem, porque às vezes dou para mim a ter que explicar, porque deparo-me, obviamente, com qualquer tipo de público. Mas acho que os meus favoritos são aqueles que começam a narrar aquilo que Uhum. vêem e começam a falar a falar de uma forma quase como se fosse a sua verdade. E é assim, eu vejo assim, e é isto que eu sinto. E eu gosto muito disso porque acho que é um objetivo que eu quero ter nas minhas obras, é contar uma história, mas não inteiramente com início, meio e fim. As pessoas fazem as suas conclusões e eu adoro pessoas que viajam a partir daquilo que vêem. Então, a minha resposta
até eu não preciso explicar muito, eu acho, mas se tiver que explicar, Sentes-te confortável nisso ou não? sim, Porque às vezes sim, há sim, sim. pintores que parece que isso corrói um pouco. Uhum, Até quando lanças esta questão, a pessoa fica, não quero explicar, não sei explicar, não quero falar, tipo, a pintura tem que sintam o que quiserem, não quero. Eu acho que, não sei, ok, são livres de ter essa postura. Eu uhum, preciso às vezes saber um bocadinho mais o que é que vai dentro do pintor ou da alma dele e claro que depois acho que a peça também ganha uma determinada vida. Eu acho que é como uma pessoa, ela é criada como se fosse educada pelos pais, depois ela vira adolescente quando vai para a exposição, quando é vendida, depois ela vai para o mercado e faz a vida dela. E ela no uhum, mercado já não há propriamente o pintor para a explicar, ela própria ganha uma identidade nova, digamos assim. uhum, Mas se temos a sim. oportunidade de fazer este debate com os pintores, com a reflexão que eles têm, de trazer isso para o mundo e para o enriquecimento mesmo da própria arte em geral e, em particular, da arte dos próprios pintores, eu acho que é um ponto positivo. Por Uhum, isso, acho que pode sempre agregar um pouco essa parte conceptual ao desenvolvimento da própria pintura visual. uhum, Acho que faz parte. Acho que tem muito estas sim. reflexões nas lives que tem, não sei se tens visto alguma com o Beckham, e uma reflexão que antigamente os pensadores eram os pintores, eram Uhum, aqueles que colocavam as questões de reflexão no mundo uhum, e que deixavam as pessoas a pensar. Então, se eu faço uma questão a um pintor e ele tipo, não quero saber, não partilho contigo a minha reflexão, então está aqui um contrassenso que fica aqui um uhum, bocado sem sentido. Não sei. uhum. Não sei se faz sentido Uh, esta observação para ti. faz, faz. Eu confesso que tenho muitos colegas meus que sentem essa necessidade de explicar e há outros que não têm a necessidade de explicar e acaba por ser sempre às vezes uma coisa que já não está muito ao nosso alcance também. Se a obra acabar por viajar muito para o mercado, como disseste agora, Exato. e às vezes é uma coisa inevitável deixar os outros acabarem por estipular aquilo que está, mesmo depois de alguém às vezes explicar e explicar e explicar. Pronto. Uhum. Um, mas sim, acho muito importante e quando o artista sempre tiver a oportunidade, claro que sim, e tiver direitos, obviamente, naquilo que está a dizer e puder ser escrito, uh, faz todo o sentido partir dele. Mesmo que às vezes o que ele tenha para dizer é eu não tenho justificação Claro, e não há ok. resposta. Acho que isso também é válido. No meu caso, eu não me importo se alguém depois acabar por me perguntar, eu explico bastante bem, acho eu. Claro que se uma pessoa puser a fazer questões às vezes que eu não estou à espera, é bom para mim também, porque posso pensar mais sobre isso, posso pensar por caminhos que, nunca tinha passado antes, e isso também acaba por enriquecer o meu trabalho, e isso é bom. Boa. E é bom ter essa consciência, porque nem sempre as pessoas entendem que às vezes uma opinião pode trazer muitos benefícios. Sem dúvida, sim, sim. Outra questão, eu estou muito filosófico hoje. Pintas para ti ou para os outros? Ahm, acho que é um pouco dos dois. Eu tenho a necessidade de pintar todos os dias, a praticidade, outra vez a palavra, a vontade de Essa. fazer, juro. A vontade de fazer está sempre comigo, um, mas aquilo que eu acabo por escolher para fazer, eu quero que seja vista e não só para mim, para o Ok. resto das pessoas. Isto, sendo que esta pergunta, vindo de mim, vai num sentido um pouco mais comercial. Ok. Não sei se tu divides a tua obra em obra de autor e encomendas, ou se trabalhas com encomendas, ou que se divides isso no teu registro, como é que pensas isso? Como é que fazes essa gestão?
Eu já não faço encomendas há muito tempo, acho eu. Aliás, mentira, eu ainda faço para o Senhor Eduardo, mas ele é uma exceção, porque ele diz-me, faz aquilo que tu queres. E isso para mim é uma liberdade e um privilégio. Aí Acho que eu, conhece esse senhor Eduardo também, não conheço. É o que eu estou a eu pensar, acho que não sim. é? É possível, é possível. Eu acho que sim. Eu acho que sim. E ele, acho que ele é um senhor que entende-me a mim e de certeza que ele acaba por também puxar o lado que o artista realmente está a mostrar. E quando existe esse tipo de encomendas em que me dizem: Olha, eu já percebi a tua pinta, faz então aquilo que tu tens a fazer. Eu gosto disso, isso para mim eu acabo por misturar então e não separo como encomenda. Quando é realmente um pedido muito específico, com as vontades realmente daquela determinada pessoa, eu aí separo e, e não, e não divulgo tanto Ok, quanto isso. estou a perceber. Então, só pedir, tipo, imagina, fazes-me um retrato com um fundo azul e uma cortina cor-de-rosa. Tipo, sei lá, Sim, uma coisa assim. Mas farias? faria, faria. Ok. Isso, porque lá está. Quando queremos fazer uma venda, e na verdade isto para o artista é muito delicado, sendo que o artista tem aqui outro, acho que tem outro registro. Mas na verdade, tu se queres comprar, vamos falar de tintas. Eu por acaso comecei a dar-te cor eu adoro terras, adoro tipo os tons terra, mas na verdade são as tintas que se vendem menos. E eu achava que aquilo ia ser o que se ia mais. Na verdade, não, óbvio que são as cores principais, os primários e o branco é o que sai mais. E o meu fascínio, eu andava ali a ter uma carta de terras tipo de 12 cores ao início, andava a estudar nisso. E a verdade é tipo, o que é que me interessa? Eu ter isso porque eu gosto e tenho este gosto particular pelos tons de terra e querer aqui uma gama incrível de terras a investir aqui, ter um monte de trabalho e dinheiro investido aqui, se ninguém vai comprar. Ninguém é uma pequena percentagem. Eu tenho, e houve uma altura que eu acabei por mudar o chip e hoje cada vez mais trabalho ao contrário, e por isso é que também te fiz aquela questão qual é o teu feedback, o que é que tens sentido da marca, para eu também cada vez mais desenvolver produtos e o meu pensamento ir mais ao encontro de quem compra e não propriamente o meu. Porque não é porque é comigo, ok, eu posso desenvolver os produtos para mim, mas se calhar ninguém vai estar interessado. E, e nesta lógica, pintar, a pensar nisto, pode ser complexo. Eu acho que poucos pintores pensam nisso, ou quase nenhum. Há alguns que sim, pensam, é que faz. Imagina que tu vais começar a entrar no mercado e vês que tipo, sempre que pintas um quadro vermelho ou com um tom mais avermelhado, ele é logo vendido. E tu começas a sentir este padrão. Ou eu já ouvi um comentário de um retratista, também já esteve aqui a fazer a live, acho que ele até comentou que, não sei se comentou em live, mas já comentou comigo, que sempre que pintava planejamentos, ou no registro dele, os planejamentos, vendiam-se sempre. E se fosse um retrato de uma pessoa, que é um figurativo também, era mais difícil. Se fossem pessoas ou se tivesse uma cara, como as pessoas não se identificam com aquela cara, seria mais difícil a venda. Por isso, ele numa exposição, ter sempre ali meio de quadros com uma mesa com um pano caído ou bastantes tecidos. E havia duas cores também que ele sabia que se vendiam bastante bem, acho que era o amarelo e o vermelho. E depois ele Ok. começou a apanhar este padrão, eram mais de 50 anos de trabalho, e ele começou a perceber que de vez em quando tem que meter alguns destes, porque ele tem que comer, não é? Claro, claro. E não sei se faz sentido para ti ter um registro a pensar um bocadinho em vendas ou se vais no teu rumo mais criativo, emocional, não sei como é que te caracterizas nesse, nesse contexto. Qual é o rumo que sentes na tua carreira, nessa gestão? Ah, uma boa questão. Mais Ah, uma. é realmente uma boa questão. Senti, senti isso. Falando um bocadinho então da minha experiência, eu comecei pinturas noturnas na faculdade, porque fazia parte da cadeira de pintura.
Uhum. E eu fiz assim sem muita cabeça. Fiz por fazer, porque me fascina. E foi assim, já era também um registro um pouco diferente, com menos pessoas, muito mais tipo sítios, até porque estava a retratar a noite das Caldas da Rainha, é diferente da noite em Lisboa, porque nas Caldas é tudo muito mais calado. Pelo menos também na época do Covid, foi quando eu estava na licenciatura, estava tudo muito vazio, muito calado, e lembro-me de os meus professores, os meus colegas dizerem que gostavam muito, mais do que outras pinturas que eu estava a fazer. E uma coisa que eu reparei, um elemento bom que eu reparei nessas pinturas e que eu acho que é uma coisa que não vai sair de mim, é que eu gosto de trabalhar a luz e a sombra. Ok. Portanto, nesse aspecto, acho que é uma vantagem ter, pronto, no meio de alguém dizer isto é bom, continua por este caminho, Bia. Eu reparei num elemento que realmente me caracteriza e que, de uma certa forma, eu já não sinto um peso de ter que, se calhar, ser pressionada a fazer apenas aquilo que o público gosta. E isso ajudou-me. Quando eu saí depois da faculdade, fiz uma gama mais também direcionado a retratos de pessoas. Se bem que o tema tinha a ver um bocado com a memória e o senso de nostalgia sobre uma comunidade portuguesa, mas muitas pessoas não estavam a pensar, isto são pessoas que ela conhece, então isto é uma coisa dela e é uma coisa pessoal dela, não é para nós. Então foi pouco vendido. Um, e percebi que as pessoas estavam só a ver dessa forma, o que me frustrou um bocadinho, porque não era necessariamente, pronto, esse o caminho, mas como tínhamos dito há pouco, se eu puder dizer, obviamente, o que as minhas obras representam, posso, mas também não posso, às vezes, alterar a percepção de um Claro. público maior. E voltando para Lisboa, voltei a pegar na noite, percebi que era realmente uma coisa que eu me identifico e respondeu bem ao mercado. Então, podemos sim estar um pouco uh, suscetíveis ao mercado, mas se o mercado controlar tanto a nossa forma de trabalhar ou de ver as coisas e a um ponto em que já não gostamos do que fazemos, acho que depois aí já se torna chato. Sim, concordo. E depois vem a questão seguinte que eu te vou colocar, que é a identidade artística, que é como é que tens desenvolvido a tua identidade artística, como é que pensas nela, quais são os elementos que fazem sentido para ti na identidade de um pintor barra artística, o que é que achas que tem que ter aí? Isto é, o que é necessário um pintor ter para ser pintor, hoje em dia? Hoje em dia. Hum, Isso é uma boa questão. Aliás, são todas muito boas questões. Mas esta é muito complexa. Hum, Eu tenho a minha resposta, já estás preparada. Queria saber se tu. É normal nunca tenhas pensado nisso, se calhar que. E já falámos quase delas todas. é, hum, acho Mas pronto, que. posso então dar uma ajuda para ver se Força, isto força. ver se faz sentido. Acho que faz sentido então haver uma parte conceptual. Uhum. Eu acho que essa parte conceptual acho que é unânime, que todos os pintores pintam primeiro na cabeça e depois é que o objeto existe, na verdade, pelo menos por mais que seja algo figurativo, ou como tu referiste, algo que eu estou a ver na realidade e que depois transmito aquilo para processo essa informação na minha biblioteca de informações visuais e depois eu vou pintar uma determinada ideia de um puzzle que eu acabei por fazer das minhas memórias, das minhas referências e das minhas reflexões, das minhas inquietações. Pronto, isso acho que é parte. E depois traduzir isso, se calhar, para pintura barra texto, de que forma seja, quer de um lado, quer do outro, há aqui o conceptual, que ele acaba por ser importante.
Do conceptual, acaba por haver a parte depois matérica. Okay? Tu vais passar de uma ideia, de algo que foi uma reflexão, e vais passar isso para um objeto, algo palpável, algo transmissível. Isto é, porque sendo um texto, sendo uma música, sendo outro tipo de expressão artística, é algo, uma comunicação que tu vais transmitir para outras pessoas, para a sociedade, para uma comunidade, que pode ter várias formas. Neste caso, o nosso foco é a pintura e que há então essa passagem. Na parte que me toca, não é essa parte que eu vendo, é a parte dos materiais. Há depois todo um entendimento de perceber ou ter conhecimento sobre os materiais, isto é, como vais construir uma pintura. Eu gosto de falar da parte de construção, como é que dominas as grades, como é que escolhes uma tela, como é que preparas uma tela, ou porque é que escolhes uma tela e não um painel ou um alumínio. Depois o domínio sobre as tintas, aquela questão das diferenças das tintas que tu sentiste, qual escolher, porque é que uma vai dar umas características e não a outra, os médiums, vernizes e por aí fora. Depois esta parte, a obra está feita, o que é que eu vou fazer com ela? Mercado de arte. Entrei no mercado de arte, ter um conhecimento do mercado de arte, isto é a venda da peça. E antes disso, ainda há outra questão que é, eu quero efetivamente vender ou não? Porque eu posso pintar para mim e não estar preocupado com o que é que vai ser ali do pós-produção. E está tudo certo, é válido, nem toda a gente faz para vender. Por isso, quero vender? Não. Sim ou não? Se sim, vou ter que ter aqui outras escalas de valor de preocupação, que é, eu quero ser eu o preocupado em fazer a venda integral? Sim ou não? Vou depender do mercado? Sim ou não? Ou dos dois? Eu acho que os dois são importantes. Por isso, entender ou criar autoridade por si só, por desenvolvimento do nosso trabalho, as redes sociais, a nossa comunicação que nós fazemos, vai-nos dar uma determinada autoridade e conhecimento. E, consequentemente, temos também a parte do mercado, que já tem um sistema que já existe, que nós não vamos inventar nada, é conhecer e estudar as regras e depois mãos à obra. Depois também temos, por exemplo, o pós-produção, acondicionamento, embalamento, branding, isto é, como é que trabalhas a tua imagem, o teu nome à volta da comunicação. Acho que não está a falhar nenhum. Falta um antes destes todos, que é, acho que este é universal a qualquer meio, mas é importante também para pintores, que é trabalhar a mentalidade. Isto é, como é que nós nos vamos desenvolvendo a nível pessoal e como é que isso se vai projetar nos nossos objetivos, no nosso propósito, no nosso futuro, naquilo que realmente queremos fazer com a nossa vida / pintura e isso vai desencadear tudo o resto também. E depois a nossa identidade, acho que visual vai ser uma influência disto tudo. E é claro que depois, acho que são poucos os artistas que passam a vida toda a fazer o mesmo, ou a fazer o mesmo estilo. Claro que há aquele que vai tendo aquele registro, aquele traço que tu olhas e identificas logo, mas depois também, tanto fica reconhecido e tu olhas e identificas o pintor, como depois deixa ter piada. Eu acho que é aqui um misto disto. Não sei. Por acaso lembrei-me agora aqui um escultor, que é bastante conhecido em muitas rotundas, e é sempre a mesma coisa. Assim, eu já sei quem é e já identifico, mas não vejo. Ele não faz uma coisa diferente. Mas lá está, mas ele se calhar também se faz diferente, não vai ter se calhar o mesmo patamar que já chegou. Sim. Se calhar a obra dele já vai descer porque ele está a criar um novo segmento. Sim, sim. Pois Não também sei. pode ser visto assim. Sim, sim, sim. Mais alguma linha que faz falta aqui que eu me esqueci? Não sei. Se alguém que está a ver e que tem alguma opinião acerca disto, também pode escrever. Não estamos muitos, mas os suficientes. Por isso, o que achas deste registro? Ou deste meu pensamento? Isto Acho que sim. tem sido uma reflexão minha também sobre o contacto que tenho tido com os artistas e
e também um pouco da minha evolução e do que eu acho que seria importante também os artistas terem alguma consciência, desde a parte do mercado, trabalho com as galerias, a importância das galerias, porque é que as Uhum. galerias cobram 50%, se é justo, se não é. O que é que tu achas disso? Pronto, podemos ficar para já por aí. O papel das galerias Ah, e o que é que achas justo elas cobrarem? ok. Ah, eu também entrei nesse mercado assim há muito pouco tempo, porque antes tudo o que eu fazia era 100% para mim. Houve uma vez que eu fiz num espaço que me só pedia 10%, e não era necessariamente considerado galeria, era só um espaço cultural em Benfica e foi a primeira vez que eu me deparei com isso. Um, Agora recentemente tem, pronto, onde estou a expor, pedem 40% e eu percebo porque é que é uma percentagem alta, até um certo ponto, claro, porque se tratam provavelmente várias coisas. Há galerias que tratam dos transportes, são eles que procedem com os pagamentos, são eles que procedem também com, às vezes, a responsabilidade de cuidar durante aquele tempo em que está exposto, às vezes embalar, eles próprios também fazem isso, o serviço de catering, os eventos, pronto. Ah, Quando se pede mais de 50% a alguém, a um artista que ainda é vivo, faz-me um bocadinho mais de confusão. E mas porquê é que te faz essa confusão? Mais de 50% Atenção, é. nunca vi nenhuma a pedir mais de 50. Acredito que Pronto, exista, eu também nunca ouvi acredito que falar. exista. Eu só conheço daqueles que pedem mais de 50 quando o artista, pronto, está morto. E aí eu entendo, acho que há uma responsabilidade maior e percebo que se calhar eles seja uma relação de há muitos anos com aquele artista e que o artista se calhar doou muita obra para aquela galeria em específico, e isso eu percebo. Quando, quando ele está vivo, é aí que eu já acho, não sei, um bocadinho injusto, porque, como disseste, ele precisa também de não só comer, mas também viver. Artistas também merecem ter um bom lucro, e mais do que 50, acho que era preciso ter uma responsabilidade maior do que acho do que do que aquilo que eu estava a nomear há pouco, Ok. penso eu. Não sei se já fizeste alguma vez ou tens alguma ideia tens algum deadline, por exemplo, vamos supor, vamos supor que, por exemplo, uma média de pintura de uma obra tua, não faço ideia, é 2000 euros. E, e tu já fizeste a partir desses 2000 euros um limite de tempo de trabalho para que uma pintura vendida a esse preço te dê lucro, mesmo vendida em galeria? Mais uma boa pergunta. A tua cara. Por tempo. Uh, Porque é exatamente isso. Tu não podes passar 2 meses a fazer uma pintura que vais vender lá 2000 se a tua expectativa de ganhos mensal é mais de 1000 ou 2000 euros para sobreviveres hoje em dia, que hoje sim, temos que ter pelo menos uns 1000 euros para sobreviver e mal. certo, certo. Por isso, por isso é que eu coloco esta questão desta forma, porque tu tens de pensar desde o fim e do Uhum, fim até ao dia de começar a peça. sim, Se, por exemplo, sabes que trabalhas com a Galeria X e que ela não te consegue vender pinturas a mais de 2000 euros, o mercado dela é para esse nível. E tu, ok, então tenho que trabalhar daqui para baixo. E, e sabes que, pronto, fazes uma média das tuas pinturas, os teus 50, 70. E sabes que aquela pintura vai dar uns 1500, porque a pintura até certo ponto é ao metro e o mercado é assim.
Uhum. Por isso tens que pegar então nessa medida, nessa referência de pintura, Uhum. nessa tipologia de valor, saber que metade vai para a galeria, ou os tais Uhum. 40%, então eu vou ficar com quanto? Ah, pronto, sim, sim, sim. Se der Ok, já percebi. 700, se der Uhum. 700 que eu vou ganhar com aquilo, não tenho que pagar os meus impostos, supostamente se tiver que passar faturas, pagar Uhum. materiais, comprar as tintas Olinel, e no meio disto sobram-me 100 euros, eu estou aqui a trabalhar para aquecer. Claro. Ok, sim, sim, sim. Já estou a entender. Sim, para essas questões, obviamente que é uma questão de todo um cálculo, sim, de avaliar de como é que, por quanto é que vai ser e quanto é que E, depois temos que dar. Nesse aspecto, claro, faz todo o e acabas sentido. por organizar depois até a tua exposição a partir daí. Dizes, ok, eu Sim, vou sim, ter que sim. fazer uns trabalhos pequenos, se calhar em vez de comprar tela, vou fazer uns painéis, porque eu posso prepará-los e o custo-benefício até fica bem apresentado e fica mais em conta. Um, e fazer toda essa gestão de materiais, fornecedores, tempo, um, a tua valorização e, e todo esse cálculo é super importante para definir estratégia. Sim. Mesmo, por exemplo, fazeres, não sei se já pensaste nesse registro de fazer tipo estudos super rápidos e vendê-los, nem que fosse no teu Instagram, sei lá, a um preço mais acessível. Ali uma coisa entre os. Também abaixo dos 50 não acho que seja bom para nenhum artista, mas ali entre os 150 e 200 euros, um estudo de 1 ou 2 horas, em que faças um papel ou um painel de madeira com um custo baixo. E esse tipo de ações, imagina, foi um desafio até que eu lancei, ainda não lancei a sério, tenho lançado a ver se alguém pega, que é, imagina, fazeres um exercício todas as manhãs, fazes um esboço, um exercício de 1 ou 2 horas, no máximo. É uma coisa mesmo tipo escovar os dentes. Completamente fora do registro que estás a fazer. E pegas aquilo e, sei lá, pegas e viste, sei lá, o teu gato que deitou uma planta ao chão e tu, olha, até achei piada aquela composição, vou pintar aquilo. A caneca do café, a jarra do que for, a paisagem que está na rua, coisas random, e que tu fazes exercícios sobre isso que te vão ajudar até no trabalho que estás a fazer de exposição. Todos os dias. E vais ter no final do mês, de 2 meses, 30, 60 trabalhos. Se Yeah. publicares aquilo todos os dias, como exercício, vais criar o hábito. Isso para as redes sociais é ótimo. Nem que seja só em stories. As pessoas começam a ver. Vais vender, inevitavelmente. Só isso já está um pé de meia base brutal. Sim, sim, sim. Não sei quem nos está a ouvir se concorda com a ideia, se faz sentido. Isso, lógico que não vai estar sempre a fazer isso. Eu incentivo isso mesmo como exercício. Como exercício de venda e como exercício de pintura. Que vocês, um esboço. Vejo Sim, sim. muitos colecionadores loucos para comprar os cadernos de exercícios de sketchbook de muitos pintores e que ninguém vende. Quase nenhum vende, como é óbvio, é uma coisa muito pessoal, mas, mas usarem isso solto e tornarem-se vendável, porque é vendável. Vocês, é normal, eu percebo, não é obra finalizada, não é aquela coisa que vocês estão a idealizar, é um exercício, isso não é vendável, isso não é comercializável para vocês, mas para os colecionadores é, e muito. E às vezes Sim, sim, eles sim. acham muito mais piada a isso, não sei se já te aconteceu, daquela coisa Já, que já. tu andas a dar os pontapés que está aí no canto do ateliê e entra um colecionador e diz: "Oh, que incrível! Assim é isso que eu levo." Já. Já, por acaso, já aconteceu, já me compraram estudos e eu percebo a piada de se comprar estudos porque tem sua beleza. É uma coisa que não é tão pensada e por não ser tão pensada e tão crua, acho que é por isso que colecionadores acham fascinante. E é um tipo de vulnerabilidade também. Sim, sim, olha, Por bem isso, sim. visto, bem visto. Tipo de vulnerabilidade, agora fui eu que me engasguei. Mas pensa nisso, não sei se te interessa, se faz sentido no teu percurso ou no teu momento agora. Fica o desafio, para quem nos está a ver também, se fizer sentido.
Mas tenho que apanhar aí. Se calhar vou lançar na comunidade. Não sei se estás no grupo do WhatsApp. Estou, Não sei se estou, entraste. estou. Ah, no WhatsApp não, estou só nos exclusivos, no Instagram. Ok. Foi do WhatsApp que, quando lancei a última campanha Dia do Artista, foi Ok. lá a campanha e o grupo e vou lançar esse desafio lá, para ver se alguém pega. Acho E que sim. Acho que é um bom desafio. acho que era interessante. Uhum. Tens alguma questão? Para não ser eu, se a fazer questões, tens alguma questão para o Leonor? Assim de repente, assim a frio. Assim é frio. Ahm, isto se calhar é uma questão que tem já uma resposta. Se calhar, não sei, se calhar é uma pergunta ignorante, mas pergunto só para perguntar. Alguma vez vais fazer uma gama de tintas de óleo mais para o lado fluorescente? Já estudei isso e não aconteceu por uma razão. Hum, Porque normalmente não. Os pigmentos fluorescentes não são permanentes. ok. E é um critério que eu tinha pelo menos no início da gama, era que todas as cores fossem de permanência máxima. Até o momento são. Uh, não vejo propriamente propostas ou ideias para criar algo que não seja, mas pode ser uma hipótese criar tintas fluorescentes. Agora vou ter que assumir que aquela gama é para durar 5 anos, que normalmente é a durabilidade das tintas fluorescentes, aquelas mais vistosas. Depois há as fosforescentes, acho que é isso, as que refletem luz à Ok. noite. Uhum. Essas acho que só dá mesmo dias ou uma coisa assim, muito, uma experiência quase, não Uhum. dura muito tempo. E as mais vibrantes, estás a falar aqueles rosas mesmo a rebentar, aquelas cores acrílicas, não é que estão ali mesmo. Às vezes, sim. É bonito às vezes para também fazer misturas quando nós queremos aquele vermelho ou aquele verde muito específico. Ah, Eu pensando às percebo. vezes em algumas misturas que eu faço, mas sim. Fica a proposta. É assim, tenho muitas ideias para pôr em prática que estão em linha de espera, Uhum. basicamente. Desde gamas de misturas, tenho duas cores que vou lançar, o amarelo ocre transparente e o vermelho ocre transparente devem ser lançados neste ano, tubos grandes, mais eventualmente um ou outro médium também diferente, fechar mais uns kitzitos, mais um outro acessório, mas já começa a ser muita coisa. Por isso tento que ir com calma, Claro, claro. mas fica aí uma boa ideia, tintas fluorescentes. Fica aqui a nota. Outra pergunta. Houve aqui algum momento, esta vou à lista que te mandei, que não te fiz nenhuma da lista que te mandei. Foi assim meio mix. Pronto. Eu aqui toda Houve... nervosa, a achar que tinha que responder a tudo. Muito bem. Não, não. Isto é só para eu não. A verdade, a listinha que está aqui é, imagina que há aqui um momento de quebra ou aqui que ficamos os dois assim a olhar um para o outro e depois sem perguntas e eu vou ali resgatar uma outra pergunta para dar continuidade. Só mesmo para eu não Força. me perder. Mas houve algum momento na tua carreira que sentiste que foi transformador, em que tu sentiste que, ok, a partir deste momento isto mudou o meu rumo, a minha maneira de pensar, a minha maneira de pintar? Sinto isso um pouco. Acho que sinto isso um pouco em todas as etapas que achava que ia demorar mais ou que ia ser muito difícil e acabo por fazer e suceder nisso. É assim como sinto. Portanto, sinto um pouco todos os dias, por assim dizer. Ok, Acho que sim. boa. Porque na verdade é isso que acontece, nós transformarmos-nos todos os dias. Se isso não acontecer, estamos estagnados, estamos uns vegetais, na verdade, tipo, não estamos aqui Sem dúvida. a Sem ser dúvida. nada, por isso convém que tenhamos essa consciência e que também irmos um pouco à procura dessa transformação. Eu acho que isso é uma coisa que eu faço muito também e acho isso muito, muito importante. Muito importante
interessante mesmo. Tens algum ritual de pintura? Olha, eu pinto sempre depois de tomar café, de manhã às 9, não sei o quê, acordo, vou ao ginásio, depois é que pinto. Tens algum rito, algum hábito específico, quase ritualístico, ou é quando apetece? É, Olha, chegou diz. chegou o teu amigo Rafael. Chegou o teu amigo. Graças a ele que estamos aqui. Opa, é mesmo. Ele ajudou-me imenso. E ele foi um ponto. Foi, enfim, eu tenho muito que agradecer a ele. Mesmo muito. Ele foi um dos momentos transformadores na pergunta anterior. Sem dúvida. Sem dúvida, eu acho que sim. Maravilha. Quando o conheci, ele e a irmã. Primeiro conheci a Soraya, depois é que eu conheci Uhum. e foi uma lufada de ar fresco. E eles trouxeram o senhor Eduardo também. Ah, Portanto, boa, Senhor foi Eduardo. só gente. Foi. Então, gente incrível e tenho sempre muito com que aprender com eles. Por isso, é Maravilha. excelente. É bom haver esta partilha. Sentes isso? Agora já estou a criar outra questão. A dos Sim. hábitos vai seguir. Sentes que no meio artístico há muito esta coisa de não querer partilhar e de cada um estar no seu cantinho, com os seus segredos, achar que tem grandes segredos e que, e que são coisas especiais. Como é que é o ego aí entre o teu círculo artístico onde te inseres? Eu tenho muita sorte de dizer que toda a gente partilha. E mesmo quando há dúvidas, nós vamos fazer uma solução em conjunto. Pelo menos é a sensação que eu tenho. Acho que Ok. sentia um bocadinho mais esse individualismo mais nas faculdades, nas escolas. Parecia que não se. A malta ficava um bocadinho mais acanhada nesse aspecto, mas no momento em que eu. Pronto, comecei a ser artista mesmo, full time, e comecei a encontrar a minha comunidade, acho que toda a gente Acho tem isso sempre algo para me incrível. dizer e eu obviamente quero retribuir também aquilo que eu sei para eles. E isso é incrível. Uhum. Maravilha. Então, e o hábito? Tens algum hábito de pintura ou não? Algum ritual? Ah, eu acho que não. Eu costumo ou trabalhar à noite, ou à tarde, ou de manhã, é qualquer hora. Honestamente, é quando eu puder, porque eu não vivo sozinha, vivo com os meus pais. E se eles precisarem de mim ali, eu tenho que estar ali, presente. Ainda tem Portanto, que é dar quando der. essa contribuição. Sim, sim, Percebo sim. perfeitamente. Eu acho que o único aspecto repetitivo que anda a acontecer, mas que não é necessariamente vindo de mim, é que eu estou aqui no meu estúdio e isto é um estúdio coletivo, aqui em Lisboa, temos muitos artistas cá. E há um colega meu, escultor e pintor, em particular, gosta muito de tocar piano. E aí, sempre quando eu venho, ele está sempre a tocar Beethoven ou Mozart. Isso é E isso incrível. parece que ficou. Sim, Poxa, e eu sempre quando estou, pronto, quando eu ouço é quando eu quero pintar. nunca te aconteceu ao oposto? Tu queres estar num mood completamente diferente e estás-te a desconcentrar? Não tem. Podia acontecer, mas pelo Ok. menos ultimamente não tem acontecido isso. Tem sido Eu positivo gosto então. bastante. Costumas ter bloqueios artísticos? Como é que lidas com isso? Ah, é raro eu ter bloqueios artísticos e se eu tiver, a primeira coisa que faço é ir à rua e observar. Ok, boa, porque vais te inspirar, é a tua cena, e depois, ok, olha, Uhum. vou pintar agora aquele momento. E É, siga. É interessante. Olha, tens fonte inesgotável. eu diria que sim. Fonte inesgotável. Quando recebes críticas, como é que reages a isso? Ou críticas negativas? Já tiveste críticas negativas de género, tipo, "Ui, o que é isto?" Tipo, alguma coisa que te magoasse mesmo, de alguma forma. Já, já tive. É raro, mas já tive alguns. Ah, eu diria que lido bem. Não, não sei se lido bem, agora tinha que saber a opinião da outra pessoa que me está a ver. Ok. Mas eu costumo sorrir e
depois não tenho mais nada a dizer e tento ir embora. É E isso. depois é que chego a casa e E começo processas tipo. a cena. Exato. Sorrir e acenar, não é? Tudo se resolve. Ah, é um bocadinho, mas isso também já, o ato de sorrir às vezes e não dizer nada também já me atacou, por assim dizer, e lembro-me de ter feito isso e essa pessoa ainda ter-me dito, ao menos és bonita, e pronto, ok, e Ok, foi-me embora. ok, pronto. E Não, foi, não foi aí, foi melhorou, mesmo não para. melhorou. Não, Não não melhorou. melhorou. Mas no fundo, o que é que eu posso fazer? Pelo menos a minha postura é tentar, obviamente, mostrar que é válido, obviamente, até um certo ponto. Vivemos numa democracia, portanto, se a pessoa tem todo o direito em dar a sua opinião, mesmo que lá está, para mim, a meu ver, passo ao lado, mas eu tento, obviamente, demonstrar que a interpretação deles é bem-vinda Claro. E, e pronto. e quanto mais críticas receberes, melhor. Não te esqueças, isso vai ser sinal de sucesso. Pronto, Sinal que incomoda as pessoas. Por isso, também, venham também. elas, venham elas. Sim, acho que sim. Quais foram os teus maiores desafios como Os meus maiores artista? desafios. Hum, Acho que foi trabalhar enquanto o público andava pelo estúdio, porque já tive um estúdio aberto. Trabalhar enquanto as pessoas passam pelo nosso estúdio, para mim foi um bocadinho desconcertante ao início, Aquela foi incomodativo. tal vulnerabilidade que falavas, não é? Sentes Exatamente. isso? Uhum. Agora eu estou totalmente à vontade. Mas antes parecia que Te as pessoas não bloqueava. podiam ver aquilo ali e naquela forma. Sim, sim, sim. Imagino que sim. Acho que esse foi um bom desafio para mim. O outro foi descobrir preços para as minhas obras. Acho que esse foi o que mais me deixou acordada. Como é que Quanto é que fizeste? a minha arte começava a valer. Como é que eu fiz? Foi sentar, na verdade, com a pessoa responsável do meu antigo estúdio. Ela começou a dizer quanto é que tu queres vender estas coisas, ou o que é que tu pensas, caso eles queiram comprar. E eu disse, eu não sei, eu nunca fiz isso. E ela sentou-se comigo, deu-me uma pequena estimativa, disse-me, pensa no material, no tempo gasto, pensa no valor do resultado final também. E, e mesmo assim eu fiquei um bocado assim às bananas a olhar para ela, e depois ela olhou para um quadro meu e disse, isto para mim acho que é 500. E a partir disso eu comecei a divergir, a A andar para cima, para trás, para balancear, baixo. ok. Hoje em dia, agora, lá está, se me pedem 50 ou 40%, eu começo a pensar da forma como me tinhas falado Ok, há pouco, pensar quanto é que eu tenho que dar, quanto é que eu, se vender, acabar por vender tudo, quanto é que vai para mim, quanto é que vai para eles, para ser uma boa relação, claro. claro. E, e o que é que. Pronto, todas essas questões. Mas ainda assim, também pensar que estou em Portugal. Parecendo que não, eu não. Eu tento a não subir, se calhar, tanto quanto aquilo que se calhar merece, pelo menos porque alguns colegas meus já me disseram que podia valer mais. Uh, mas eu penso, bolas, ainda assim eu estou em Portugal e as pessoas, no geral, dão uma mão mais pesada de dar. Então eu também Verdade. tenho tendência a baixar um bocadinho por causa da questão também cultural do nosso país. Se fosse, vamos supor, e eu não pinto, na verdade, mas eu começo a pintar e quero entrar no mercado e estou exatamente nesse momento em que tu disseste que estavas. Já tiveste agora no distanciamento, já tiveste outro percurso, já vendeste a obra, já sei, acredito que o teu valor, apesar de disseste que tens alguma reticência a subir um pouco os preços, já houve uma evolução, certamente. Hum, Como é que tu dirias, ou como é que tu me aconselharias a dar preço às minhas obras, depois de teres passado por isso? Eu. É tão complicado. Uh,
eu acho que o meu conselho seria voltar a pensar, lá está, na questão do resultado final, daquilo que se realmente. Porque isso acho que tem todo um. Isso pesa. Podemos dizer que o nosso processo demorou muito, ou que demorou muito pouco, mas o resultado final é que tem um peso muito fulcral e, e pensaria pensaria também um bocado no teria em conta também o trabalho mental, por assim dizer, como é que chegaste lá, todo o trabalho que tiveste antes de pegar se calhar numa tela, isso também acho que tem em conta. E, e claro, por quanto também acabas por gastar em termos de materiais. O tempo de trabalho, isso às vezes é um pouco relativo. Não sei. Quanto a isso, eu acho que não sei. É muito complicado. Eu acho que é É. importante mesmo para artistas que ainda não estão nesse processo ou que já tenham passado por esse processo, visitarem galerias e observarem muito bem preços e a relação que os pintores têm com a galeria e com o estágio em questão e quanto é que estão a cobrar. E aí é que vão ditar o preço. E é daí que se devem basear para depois fazer aquela tal subtração que eu te falei. Porque imagina, tu depois vais fazer comparações. Tu vais perceber, ok, que medalhas é que eu já tenho, entre aspas, o que é que eu já conquistei, quem é que eu sou como artista atualmente no mercado. Ok, tenho uma licenciatura, eu já expus no sítio X, eu já tenho obras no sítio Y, tipo, é tudo aquilo que eu começo a colecionar, o vosso CV. E então, vão ao mercado, vão às exposições e veem, ok, este pintor está mais ou menos como eu, tem mais ou menos a experiência que eu tenho, a nível de qualidade da obra está melhor, está pior, ou tenho que melhorar, ou tenho que chegar até nível Y ou X, vocês começam a balizar e aí vão também comparar preços. Eu acho que é aí o vosso limite, digamos assim. Subir mais que aquilo pode ser arriscado, pode ser um tiro no pé. E a partir daí é como fazer a tal subtração. E o desafio Acho vai que sim. ser começares a colecionar hum, conquistas, digamos assim. Concursos, exposições, ter presença em sítio X, na exposição Y, na galeria tal, e começares a conquistar tudo isso, é que te vai valorizar cada vez mais a tua obra, independentemente do tempo que gastas, dos materiais que usas e do teu processo criativo e da tua criatividade e tudo mais. Isso é um processo à parte. Mas o mercado, se queres entrar no sistema do mercado, o mercado funciona assim. Claro. Porque Acho que sim. imagina, tu queres expor e pintaste uma obra de 1,20 m por. Não, 1,20 m se calhar já é muito, uma referência muito grande. Mas um 70-50. E um 70-50, pedis 1000 € não me parece nada demais. Mas vais para o mercado e vês que se calhar tens um pintor com 10 anos de experiência que está-te a pedir o mesmo. Ou até Sim. 1500 que seja. E tu ficas, epá, então este pintor que já passou por aqui, por aqui, por aqui, já ganhou estes prémios todos e ele está no mercado a este preço, como é que eu consigo pedir mais que ele? Que argumentos é que tu tens para pedir mais que ele? Pois, sim. É o ponto de vista do cliente. Quem te vai comprar é isto que vai pensar. Uma coisa é gostar muito da tua obra, ele vai-te comprar. Pronto, isso é questionável. Se calhar diz o preço que disseres e é negociável diretamente contigo, ou mesmo que haja um galerista ali intermediário, que vocês tenham uma relação em que ele compra através da galeria, tudo ok. Ele gostou, compra. Mas quando queres fazer essa estimativa de valor de mercado, tens que fazer isto, tens que ver o que é que tu vales, que prémios é que tu tens, qual é a tua valorização, o que é que tu conquistaste até agora e o que é que o outro pintor conquistou. E tu começas a balizar por aí. E depois o objetivo é, além de pintares, concursos, pintura, galerias, começares a encher CV. Até chegar a um ponto que tu
Não, eu agora não tenho que dar justificações a ninguém. Eu já tenho as costas quentes, digamos assim. E eu acho que uma primeira fase de um artista deve ser essa. Deve ser começar a ganhar autoridade. E não propriamente estar a querer faturar muito. Claro, tens que vender. Vais ter que arranjar maneiras de vender, mas ganhar autoridade. Porque depois, tu que tu pedires, o que tu produzires vai ser vendido. Porque já tens toda a gente atrás de ti. Sim, 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 sim. Pois, sim. Não sei, eu hoje estava muito emocional. Eu hoje precisava descarregar isto. Não sei, Não, não mas, sei se faz sentido. são pontos que eu não disse, mas que sim, são inevitáveis também. Sim, 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 sim. Eu concordo. Mas, mas lá está, tu tendo ser uma coisa mais intuitiva que vais percebendo, descrever a coisa desta forma e partilhar também com quem nos está a ouvir e quem nos vai ouvir, é importante ter essa consciência, porque depois é sempre esta coisa: eu pinto bem da bem e o outro não pinta nada de jeito e vem mais caro que eu. Não, Há sempre esta claro. conversa. Aquele outro Pois. tem algum jeito que é que ele fez e comprou tela no chinês e tem obras a 5.000 euros. E eu que estou aqui a dar tudo de mim, o meu melhor, e estudo e sei a técnica, e ele nem as proporções da anatomia sabe, aquilo nem o rosto direito pintou. Mas tem a ver muito com isto, tem a ver com o percurso que ele já fez e quem é que está por trás. Exatamente. Pronto. Quem Nem ou o mais. quê? É isso. Quem ou o quê? Quem ou o quê? Exato. Sim. É preciso ter essa sensibilidade de perceber esse percurso. E todos nós, eu também fui fazendo o meu noutro registro, cada pintor tem que fazer no vosso segmento. Acho que devem fazê-lo também para concursos. Não sei se tens participado em concursos, é um bom início, quer nacionais, quer internacionais. Pode ser Sim. uma boa alavanca para Pode sim. depois. Eu confesso que eu participei. Eu fui finalista num cá em Portugal e esse contacto gerou-me depois no ano passado ter participado num evento de exposição e workshop com o Francisco Vidal e, e mas confesso que outros concursos tentei bastante, recebi muitos nãos e vou continuar de certeza a receber, faz parte, claro que sim, mas ultimamente não. Fiquei focada em fazer obras para a exposição que está a decorrer e agora mais algumas virão. Mas quem sabe, um dia outra vez. Espanha, olha para a Espanha, olha para a Espanha, Para a Espanha, olha para a e nem digas nada. Espanha. Para Também já aquele tenho uns lado, amigos aí. para aquele Sim, sim. lado, eu só digo, E Deus me livre. não, e é verdade, Madrid está bem. Já lá Recentemente estiveste. estive em Bilbao. Claro que já, claro que já. Dá que pensar, não dá? Sentir Sim, aquela sim, sim. energia toda. É Sem outro nível. dúvida. Antes esquece, sem dúvida. E uma curiosidade muito engraçada foi que quando eu fui ver, obviamente, o Museu do Prado, que é um dos melhores, né? Acho, museus que está lá, e do Rainha Sofia também. E eu estava no meu telefone a anotar os nomes todos que precisava como referência. E o meu pai, a ver isso tudo, comprou o livro com todo o acesso às obras e eu fiquei muito feliz por ele ter Muito comprado. bom, muito bom. Opa! Não, mas ainda tive este fim de semana em Madrid, ainda estou a recuperar da viagem e é impressionante. É impressionante o que a cidade vive a nível cultural e de cultura visual, neste caso, e além disso, a valorização que dão às artes é brutal. E está aqui ao lado. É, é, Por exato. isso, pesquisa, há mesmo outro tipo de concursos, mesmo concursos mais pequenos, workshops, estão sempre a fazer concursos, há imensos, imensos. Aqui há tipo meia dúzia. E às vezes lá está, nós esforçamos, fazemos uma pintura e tipo, ainda dizem não, tipo, tu não sei o quê, e às vezes, enfim, pronto. Aqui como somos somos pouquinhos um bocadinho em tudo, acho que temos que ir um bocadinho para outros horizontes. Por isso, Sim, sim, sim. foquem no, no que está lá fora um bocadito, que depois o português já vai dizer, então já quero, agora já quero. É sempre assim, É um vai ser sempre assim. bocadinho, sim, sim, sim. Acaba por ser um
bocadinho assim, é verdade. Pessoal que nos estão a ver, tem aqui alguma pergunta para a nossa convidada de hoje? Se tiver, deixem aí nos comentários, que eu aproveito para lhe fazer. Já estamos aqui com. Está-se a esticar. Acho que emocionámos-nos hoje. Mas tenho feito aqui duas questões, que são: uma, quem é que convidarias para uma próxima live? Que artista é que achas que Ahm, merecia vir para aqui? É que já me está a acabar o stock. bem, pensando aqui agora no meu estúdio, eu acho que tu conheces que ele já foi a um workshop teu, Pedro Novo. Pedro Novo. Ok. Acho que o Pedro era uma boa opção. Ainda por cima ele está num patamar. Ele está a fazer uma transformação de trabalho agora de madeiras e querer saber mais de madeiras e focar Ele é agora bem noutras curioso. Lança questões. perguntas muito interessantes. Acho Ele que vai dar uma é, conversa sem muito fixe. dúvida. Sim, 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 sem dúvida. Ótimo. Já Ahm, temos o nome. Se tiveres mais, aceito. Tenho mais alguns. Ana Mata, acho que também é uma excelente Ana Mata é professora. escolha. Acho que sim, ela é professora de Belas Artes. Já Mas eu tentei. adoro a pintura dela. Ok. Já tentei. Mais. Tem uma pintura Mas incrível, é verdade. ela Eu gosto, já estive com tem. ela, já a conheci, mas não funcionou o convite. Ah, ok. Ok, pronto. Ah, mais quem? Mas pronto, já tenho aqui um nomezinho. Vou falar com o Pedro. Acho que parece-me que vai ser uma conversa muito interessante. E, e se tiveres depois outros nomes, podes-me dizer depois por mensagem. Claro que sim. E depois, um tema para a newsletter. Um tema para a newsletter. Uma dúvida que te tenho inquieta. Ponho a questão de duas formas. Ou algo que tu vejas que é um problema no mundo dos artistas em geral, que há pouca preocupação com isso, que tu achas que é importante ser falada, resolvida, ou uma dúvida também que tu tenhas que ainda não conseguiste resolver, ou que precisas de ser explicada melhor, ou que achas que é importante os artistas saberem, ou por aí, hum, sendo algo mais técnico. uhum. Tum, 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 tum. Se vês que não sai, também posso depois mandar. Pronto. Mas se calhar aqui uma questão. Técnicas de engradar tela, por exemplo. Ouço sempre de vários lados Ok. Quais são as dúvidas que e ouves? Que é para pôr, posso pôr tipo, para depois fazer o contrabalanço dessa dúvida. tenho dúvidas, por exemplo, qual é a melhor, o melhor, não é tenache a palavra, mas qual é a melhor esticador? Sim, O esticador. objeto em si, qual é o melhor que se deve comprar e como é que se deve usar aquilo, porque também já ouvi de tantas formas e eu nunca consigo entender qual é a forma mais eficaz. Uh, Questões de como é que se começa. Há quem diga que é o método de diamante, mas há pessoas que dizem que começam já do lado. Diamante, gostei. Gostei. Eu uso outro termo. Eu uso Qual é? a bandeira inglesa. Ok. A bandeira inglesa, que é das tensões. Imagina, a bandeira inglesa tem um X e um mais. Uhum. Começas sempre pelo centro e depois vais ramificando sempre em sentidos opostos. Ok. O engradamento fazes nesse segmento. Pões a posição certinha, depois fazes uma cruz, quase só a Uhum. marcar, e depois começas a fazer diagonais. Fazes, por exemplo, esta diagonal, tu não me estás a ver, mas depois vais ter que ver. Depois fazes a diagonal Mas assim, eu estou a perceber depois o que estás a dizer, sim, invertes, sim.
e depois vais ao lado oposto e fazes outra vez outras duas diagonais e vais fechando sempre assim, até deixar só os cantos. Isto é, para quê? Para que depois as tensões da tela não fique aquela curvinha ali do fio e fique sempre tudo direitinho e certinho. A orientação deve ser essa. Tinhas dito, ora, como começar, depois fiquei catenaz, que é o Não, não esticador sei se é essa a desejado. palavra, esticador. O É esticador. isso. Sim. Eu normalmente não uso, porquê? Porque gosto de usar grades extensíveis. Sendo elas extensíveis, normalmente não uso. Depois também depende. O esticador funciona muito bem se deixarem excesso de tela necessário. Porque há pessoal que corta aquilo tão rentinho que depois não há onde o esticador pegar. Pois, sim, sim, sim. Esse também Esta não parte é ajuda. importante, que se não Claro. deixares pelo menos 6 a 8 centímetros a mais da pintura, dependendo do tamanho da grade, não vais conseguir esticar, porque não vais ter onde agarrar. E tu tens que agarrar já quase na parte de trás. Ah, o que começou a treinar. É uma colega. Estou a treinar. Muito bom, temos banda sonora agora, incrível. Momentos inesperados nas lives. Mas Não, está queres que eu ótimo, diga para ele parar? não, Ok, está ok. ótimo. Já estão a terminar também e fica aqui um bom final de live. Mas percebeste a ideia? É pegar um pouco na grade na parte de trás e fazer a tensão pela parte de trás para fazer o esticar. E tem que ter excesso de tela suficiente, pelo menos 6 a 8 centímetros a mais além da pintura, para conseguir fazer o esticar direito. Tenho que fazer um vídeo sobre isso. Eu acho que no workshop exemplifiquei. Tenho que ver. Tenho que ver Ok. se usei isso ou não. Mas eu não uso isso porquê? Porque sendo as grades extensíveis, depois se não estiver perfeito vais acabar por fazer a compensação com o esticar da grade e ela compensa. Olha, o Cristiano já está aqui a bater palmas, que ele também é pianista e que gostou muito deste momento. Cristiano, temos que lançar uma tua a tocar e a fazermos uma live. Acho que sim. Ia ser muito interessante. Acho que sim. Olha, gostei desta live. Agora que vamos embora, é que o pessoal está a aparecer. Estivemos aqui sem ninguém, estamos agora com 10 pessoas. É sério. Pessoal, vejam no YouTube depois. Nós vamos dormir, eu tenho que ir jantar. A Bia também tem que ir pintar ou fazer a vida dela. Vai observar pessoas para a rua, não é? Exato. Está na hora. E eu gostei muito deste bocadinho e de te ouvir a falar um bocadinho contigo. Obrigada pelo Pessoal, convite, também gostei muito. espero que tenhas gostado, sim. Pessoal, vemos numa próxima live com mais uma entrevista. Por isso, um abraço do fundo do tubo. Até à próxima. Tchau. Tchau. Tchau, Bia. Tchau.